Então, vamos lá. Hoje é o tema. Aprenda a escolher seus alimentos no mercado. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber fazer é distinguir alimento de produto alimentar. O que é o alimento? O alimento, ele vai ser o quê? A beterraba, a couve-flor, a carne. Isso são alimentos. E produtos alimentares são produtos que passam por algum processo de conservação, são produtos processados. E a gente tem o alimento, então, in natura, ele processado e minimamente processado e ultraprocessado. Então, esses são produtos alimentares e a diferença do alimento. Então, como que a gente tem que fazer compra? Como que a gente tem que escolher a maioria das coisas? A gente escolhe alimentos. A base da compra tem que ser alimentos e não produtos alimentares. Então, repetindo, que eu acho que eu falei meio enrolado, produtos alimentares passaram por algum processo de refinamento, mexeram nele, não está in natura. E aí a gente tem os tipos de conservação de alimento. Então, a base, vegetais, carne, o tipo de conservação dos alimentos, porque nem sempre também ser processado é ruim. Eu vou explicar isso para vocês. Tudo começou lá atrás, porque começou a processar os alimentos, porque tinha a necessidade de conservar, né? Então, primeiro começou a conservação no sol, conservação no fogo, conservação pelo gelo, porque a gente precisava de conseguir armazenar esse alimento. E muitos outros alimentos, se eles não fossem processados, eles não poderiam ser ingeridos, certo? Por exemplo, o arroz, né? Cozinhar ele é um processo. Gente, não dá pra gente comer o arroz cru. Já a maçã a gente come cru, porque não precisa de processo nenhum, certo? Dentro disso a gente tem algumas coisas que são legais. E presta atenção, porque mais pro final da aula esses são os conceitos para vocês poderem entender. Então, o processo de pasteurização é uma esterilização que consiste em pôr o alimento numa temperatura inferior ao seu ponto de ebulição, mas quase chega lá, e logo na sequência faz um resfriamento bem rápido. Faz isso com leite, com queijo, iogurte, cerveja e vinhos. Então, ser pasteurizado é legal, faz isso para diminuir o risco de contaminação por micro. A liofilização é um outro processo muito legal. Ele é um processo de desidratação de altas temperaturas. E faz muito para algumas frutas que ficam com essa cara de cristalizados, de desidratado, mas ela é feita pelo calor. E faz muito também com matéria-prima para fármacos, para as fórmulas. A desidratação, que também é uma forma massa de conservar, e é também extraindo a água, só que através do... E existem também alguns conservantes naturais que é legal. Aqui a gente colocou o exemplo do palmito em conserva. Porque o palmito ele passa por uma salmoura. Você lembra que eu falei lá atrás dos primeiros métodos de cocção? De processar o alimento? Ele passa pela salmoura e depois ele é esterilizado a uma temperatura de 121 graus. Então ele é um alimento ruim? Não. Faz isso para eliminar os esporos, que são aquelas bactérias bem pequenininhas, de uma bactéria que chama Clostridium botulinum, que é a substância botulínica, que ela pode ser fatal. Então, vamos lá, produtos processados. Então, a gente não pode comer nada processado? A gente evita comer. Mas tem hora que ele ser processado é para o nosso bem. E a gente tem que ter clareza do que é. Agora, a gente vai falar... Aqui eu já expliquei, né? Aqui é pra gente contextualizar o que são alimentos in natura. Aí aqui a gente tem o milho, o abacaxi e o peixe. Ele processado é o abacaxi em calda, milho em conserva e o peixe em conserva, mas ainda em conserva. Ele tá processado, mas não tá tão processado ainda. E o ultraprocessado, por exemplo, o abacaxi, que era uma fruta e virou um suco de pó, um suco de saquinho. O milho, que era um milho, e virou E o peixe empanado, que virou nuggets, certo? Então, os alimentos minimamente processados, eles passam por moagem, secagem, fermentação, pasteurização, congelamento, tipo aquela ervilha que a gente compra congelada, e não envolve agregar sal, açúcar e óleos ou gorduras neles. Isso são os minimamente processados. Os alimentos geralmente, eles têm o nome do alimento. Por exemplo, o pepino em conserva, a cenoura em conserva, a ervilha enlatada, o palmito em conserva, porque eles têm adição de sal, vinagre, é tudo natural ainda, tá? Então, é de boa a gente consumir esses produtos. E frutas cristalizadas, aí o açúcar vai mais pra frente, mas em questão de ultraprocessamentos são legais. Então, se começa, por exemplo, milho de latinha, o melhor seria o milho, mas de latinha
é melhor do que eu pegar uma outra coisa. E ultraprocessados, eles têm muitas coisas dentro dele. E a gente vai falar bastante disso aqui agora, que é para vocês terem clareza do que vocês estão consumindo. Geralmente eles são produtos prontos para o consumo, que necessitam de aquecimento ou não. São formulações industriais que geralmente são extraídos de alimentos, grande parte de óleos, gorduras, açúcar, amido e proteínas, que é a base desses produtos que a gente evita de consumir. E tem muitas matérias orgânicas que vêm do que? Aqueles corantes, quando o nutricionista fala assim, é cheio de corante, estabilizante e tal. De onde que vem isso? A maioria dessas coisas vem do petróleo e do carvão. Você não comeria petróleo e carvão, né? Certo? E nesse processo a gente tem... Qual que é o objetivo? Né? O primeiro objetivo era para manter o alimento bom por mais tempo, aumentar o tempo de vida de prateleira dele. E às vezes a gente precisa disso, que a gente precisa de ter comida estocada, mas não muito. A base da alimentação lá no seu carrinho de compra são os vegetais, a carne e os minimamente processados. E o objetivo do ultraprocessamento é torná-los acessível, palatável, prolongar a vida de prateleira e a praticidade. Exemplos: pães de barra, barra de cereal, biscoito, batata frita, bolos, doces, sorvetes e alguns que precisam de preparo. Por exemplo, linguiças, nuggets, sticks, sopas desidratadas, fórmulas infantis e papinhas para bebês são ultraprocessados. Então também é outra dica, se tiver alguém que é mãe, faça, porque não é legal dar isso para ele consumir. E aí agora vocês entenderam então o que é processado, ultraprocessado, minimamente processado e alimentação in natura. Voltando aqui nesse slide, a nossa base então é sempre alimentação in natura, mas é lógico que a gente tem que ter alguma coisa processada na geladeira, né, na despensa, porque facilita a gente fazer esse negócio ao vivo, não é fácil não, viu? E é isso, vou passar agora para os rótulos. Bom, aqui a gente tem uma foto de um rótulo para explicar para vocês, quando vocês forem pegar, vocês entenderem o que vocês estão comendo. Então aqui a gente tem a porção, que é o que? Por que a porção? A porção às vezes vai ser tudo que está no pacote. Não, vou ficar diferente. Aqui a gente tem as informações nutricionais, que é a tabela. E não é importante a gente ver só isso. Para a gente entender a tabela, a gente tem que entender a porção. Então, às vezes, eu tenho um exemplo aqui. A gente vai lá e pega um iogurte. Esse iogurte aqui até prescrevo ele, inclusive. Ele inteiro tem 250 ml. Tá vendo aqui? Eu não sei se está circulando na hora que eu estou falando, mas ele tem 250 ml. E aqui em cima, a tabela dele é indicada para 100 ml. Então, às vezes você vai olhar e vai falar assim, nossa, só 65 calorias? Mas não é verdade, não são 65 calorias. São 65 vezes 2 mais 32. Então, nós vamos fazer na calculadora, porque quem é meu paciente sabe que todas as contas são na calculadora. 65 vezes 2 mais 33, vamos por 33. Então, você vai às vezes achar que está comendo 65 calorias e está comendo 163 calorias. Certo? É importante se atentar ao tamanho da porção. Geralmente a porção vem em medidas caseiras e em gramas, tá? Então, por exemplo, em iogurte não é padrão. Cada um tem uma coisa. Pão é parecido, mas tem pão também que vai ser que tá lá, é uma fatia e meia e não 2 fatias. Então tem que ficar atencioso a isso. A lista de ingrediente. A lista de ingrediente, ela é feita em ordem decrescente. O que significa? Do alimento que tem mais quantidade para o alimento que tem menor quantidade. Gente, se tiver ruim para vocês verem devido aos comentários, a lista de ingrediente é em ordem decrescente. Então, o ingrediente que tiver mais é o que mais tem na sua composição. Aqui é o leite reconstituído, tá vendo? Leite semidesnatado, preparo de frutas vermelhas, morango. Nessa ordem, certo? Então, leite reconstituído é o que... Aqui, a gente vai aprender... Só ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Outras coisas importantes que vocês têm que ver no rótulo. Aqui eu não peguei foto. Vou ficar nessa foto aqui para eu falar. No rótulo vai estar escrito como que ele foi processado. Se ele é refinado, se ele é integral. Por exemplo, você sempre vê lá. Sal marinho refinado. Açúcar cristal refinado. Arroz integral. Então, daí você já sabe que refinado já passou por vários processos de processamento.
não era processo, né? Várias etapas. Como ele foi processualizado, se foi no vapor, se ele é congelado, por exemplo, no milho de latinha. Você vai lá, às vezes eu compro milho de latinha. Você vai lá e vê milho milho feito no vapor. Outra coisa importante de você ver no rótulo, a data de validade. Muita gente não olha a data de validade. Olha a data de validade para você comprar coerente com a data que você quer consumir. Por exemplo, iogurte. Se eu tomo iogurte vez ou outra, eu não preciso comprar 6 iogurtes de uma vez. Iogurte não é uma coisa de estocar, certo? Isso, as informações estão nos rótulos. E como armazenar, da mesma forma que como preparar. Então, tem lá a data de validade. Uma data de validade que as pessoas não costumam olhar, vou exemplificar aqui o leite. O leite, ele vale X meses lá na embalagem dele de caixinha. Mas depois que você abre, ele vale uma média de 3 a 5 dias. Então não adianta deixar o leite lá na geladeira. Leite fica com cheiro ruim, né? Eu não tomo leite faz muitos anos. Então não ia ingerir se ele tivesse estragado, porque ele fica com cheiro ruim. Mas se for leite de amêndoas, por exemplo, não fica com cheiro ruim. Então tem que se atentar a essa data de validade depois de aberto, certo? Da lista de ingredientes, então, ela vem em ordem decrescente do maior para o menor. Então o que a gente vai evitar também? Alimentos que comecem com açúcar, e aí entra o caso do chocolate, por exemplo. O chocolate 70%, o chocolate que a gente fala para consumir, qual que é a primeira dica para saber se o chocolate é do bem ou não? Não vou falar é do bem ou é do mal, que é um rótulo assim, mas se ele é mais adequado para o consumo ou não. O primeiro ingrediente do chocolate tem que ser massa de cacau, e não açúcar. E se você olhar a maioria dos chocolates, é açúcar. Às vezes vem assim, chocolate meio amargo. Não quer dizer que porque ele é meio amargo, a base dele é cacau. A base dele pode ser açúcar. Porque, para exemplificar, um chocolate que a base dele é açúcar, se a gente colocasse tudo em pó, vamos supor que é tudo em pó, o que mais tem, que mais você está consumindo, é o açúcar. E essa não é a ideia de quem quer emagrecer e ser saudável, né? Farinha de trigo enriquecida, óleos e gorduras. A gente vai evitar de pegar alimentos que como o sódio. O pessoal pergunta muito do sódio também, né? O sódio, ele é uma preocupação se você consumir muito industrializado. Se você consome pouco industrializado, não precisa ficar tão preocupado com isso. Porque na nossa alimentação natural, dificilmente a gente vai consumir tanto sódio assim. Essa palestra toda e esse alarde em cima de e o sódio, é porque as pessoas estão comendo muito industrializado, tá? O sódio, ele tem uma função importante na regulação hídrica do nosso organismo, ou seja, para ele tanto incha quanto ele me ajuda a não inchar. Se eu fizer abstinência de sódio demais, eu também fico inchada, retida. E ele é necessário para o bom funcionamento do cérebro, certo? A gente pode consumir de 2 a 4 gramas de sódio por dia. Aqui a gente colocou 2 pães, falando que são integrais. Observe que na embalagem, um fala que é integral e só tá falando que é integral. E na outra embalagem, tá falando aqui, eles podem colocar isso dentro da legislação, eles podem fazer dessa forma. Por isso que, às vezes, a gente é enganado pela indústria alimentar o tempo inteiro, né? Então, vamos lá. Os ingredientes do que tá falando que ele é integral, ele tem a farinha de trigo integral, mas a base dele não é a farinha de trigo. Então, ele não é integral, na verdade. Entende? Ele tem grãos integrais na composição. Então, tá vendo aqui, ó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Todas as farinhas de trigo no Brasil têm que ser enriquecida com ferro e ácido fólico. Já o outro aqui, ó, farinha de trigo integral, é o primeiro, certo? Então, esse pão aqui, tá vendo que ó, a diferença também é que é uma fatia 28 gramas, outra fatia 25 gramas, só pra vocês saberem. Gordura trans, gente, é uma gordura de origem vegetal e a gente não deve ficar ingerindo nada que tenha gordura trans, tá? Então, como escolher o pão? Olhar se o ingrediente a farinha de trigo integral é o primeiro. O segundo ingrediente não deve ser gordura hidrogenada vegetal, que às vezes acontece também, porque como a farinha de trigo integral não é tão gostosa, o povo vai e enche de gordura para ficar melhor o sabor, né? Isso e é legal você evitar pães que tenham açúcar e pães com excesso de sódio também, então tem que ler o rótulo. O que eu, Ari, recomendo? Comprem pão de fermentação natural. Certo? É o melhor pão que tem. Comprem pão de fermentação natural. Aqui a gente colocou a fotinha daquele artesano, sabe? Porque ele coloca lá como se ele fosse artesanal, né? Aqui a gente colocou, então, o exemplo de um pão artesanal. Os ingredientes: farinha de trigo integral, farinha de arroz, farinha de trigo, água, germe de trigo, açúcar mascavo, cacau, azeite e sal.
Poxa, é isso aqui que eu tô falando pra vocês consumirem. E aqui não vem fermento, veio? Não, então ele é um pão de fermentação natural. É isso aqui. Quando eu como pão dessa forma. Pão francês não é pão. E aqui no outro, o que a gente tem? Farinha de trigo integral, farinha de trigo fortificada, com ferro ácido fólico, açúcar, glúten, fibra de aveia, óleo de soja, vinagre, sal, farinha, malte, emulsificantes, que são gorduras, monoglisacarídeos, ácidos graxos, eu nem vou terminar de ler, porque senão a live vai ficar... Vou ler só mais 2. Esterol, aldol, lactil, lactato de cálcio e polissorbato, conservadores, propinato de cálcio, ácido sórbico, melhoradores de farinha. Gente, é muita coisa, não comam isso, não precisa de vocês comerem isso. Isso não é legal, não é saudável. Então, a gente aprendeu a escolher pão. Iogurte. Voltando, a gente aprendeu a escolher o pão integral. E a gente, dentro do que é melhor do pão integral, e a gente aprendeu a escolher um pão de qualidade, que aí, gente, é artesanal. Eu não gosto de produtos alimentares, eu gosto de alimento, mas caso vocês vão comer, saibam ler o rótulo. Iogurte. Iogurte é uma outra coisa que, assim, é muito complicado. O iogurte ele pode ser ótimo na sua dieta e ele pode ser um produto, depende do que você escolher. Esse aqui, a gente sempre fala no iogurte para vocês olharem a lista de ingredientes. Essa aqui é a lista de ingredientes desse iogurte tradicional, que vão ser iogurtes mais baratos. Tem açúcar, tem xarope, tem amido, tem um monte de coisa. Nem todos esses ingredientes são ruins. Eu acho que eu grifei mais pra frente. Os que não são ruins. Certo? Porque, por exemplo, acidulante ácido cítrico, não tem problema. Açucorante é natural, não tem problema. Tá? E aqui então você vai evitar essa lista de ingredientes enormes, mas o que eu já vou te dar de dica? Se ele é barato, ele não é bom. Infelizmente. E se ele dura 1000 anos, ele não é bom. Porque comida de verdade estraga. Comida boa estraga. Sabe? Pega um miojo e vai olhar quanto tempo vale o miojo. Eu não sei, mas eu chuto aí uns 8 meses. 12 meses. Alguém olha e me fala quanto tempo vale o miojo. Não sei. E aqui a gente trouxe outros iogurtes. Um iogurte, aí esse aqui a gente já sabe que ele é mais baratinho, tá lá e tal. Esse aqui, ele parece que ele é melhor. A embalagem dele é mais atrativa, já que lançaram umas frutinhas. Mas olha o tanto de ingrediente que ele tem também. Lembrando que nem todos os ingredientes são ruins. De vez ou outra pode também. Mas não coma enganado, certo? Agora quer comer iogurte todo dia. O iogurte natural é melhor, né? Ele vem com leite pasteurizado integral. E é o leite reconstituído integral e fermento lácteo. Leite reconstituído, gente, é o leite em pó com água e às vezes eles adicionam gordura no leite. Não sei quanto de gordura que eles adicionam, não. Um outro exemplo que a gente colocou ainda de iogurte, que iogurte me perguntam muito sobre iogurte, é o iogurte com mel. A realidade dele é que não é um iogurtezinho daquele que a gente leu e um mel. Ele já tem outras coisas. E não é só o mel, tem xarope de açúcar, então tem que ler o rótulo. Certo? E aí, qual que é a sugestão que a gente traz? Sempre para os pacientes e para vocês agora também, né? Se você quer um iogurte mais gostoso, mais saboroso, pega o iogurte natural e bate ele com uma fruta. Pode fazer um frozen, uma frutinha congelada, fica bem gostoso. Na verdade, você pegar a frutinha... E aqui, eu trouxe um outro iogurte que eu, inclusive, recomendo ele às vezes... Porque, por exemplo, gente, preparado, um é com açúcar e o outro é sem açúcar. Esse aqui é um iogurte gostoso. Para quem tá fazendo transição de iogurte e tem problema com sabor, eu super gosto do Itambé. Esse Itambé tradicional, eu vou chamar a atenção dele aqui só para a quantidade de caloria, tá? Aqui a porção dele no rótulo vem uma unidade inteira que são 170 gramas. Então, a porção desse rótulo tá igual... Olha a jogada de marketing, gente. A porção do rótulo tá igual a porção... E são 170 gramas. Dá 185 calorias. Já o outro, que é para ser fit, eles foram assim, porque é o mesmo iogurte. Se você olhar, só muda o rótulo. O mesmo tamanho, vem 170 gramas. No rótulo dele já tá para 100 gramas. Que é para quê? Para eles colocarem mais baixa caloria ainda. Entendeu? Mas não chega a 50 calorias. Acho que 64 calorias? Não, não chega a 50 calorias, esse também é fit. Enquanto o outro é 185. Então imagina que você toma esse iogurte aí 5 vezes na semana. Deu praticamente 1000 calorias do Itambé, do tradicional. E se você lancha o outro toda semana, deu 250 calorias. Gente, é muita diferença, tá? Então fiquem ligados, se for consumir esse tipo de iogurte, sempre optem pela versão 0 açúcar e 0 gorduras. E aí,
A gente tem também uma coisa muito comum, isso aí eu digo que assim, meus paciente novo chega super com essa vibe aqui, que é o biscoito. Eu ainda falo assim, nossa, doutora, eu não vou poder comer nenhuma bolachinha mais. Mas o que acontece? Aqui a gente colocou um bono, eu não sei se tá dando pra ler os rótulos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá dando pra ler. O tanto de ingrediente que tem. Aí eu vou ler só farinha de trigo enriquecida com farinha de trigo, vou pôr só assim para ficar mais rápido, farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenado, não, gordura vegetal, óleo vegetal, açúcar invertido, amido, sal, fermentos químicos não é legal, e aí ele tem bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico, emulsificante de lectina. O outro, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Mesma coisa. Aí vem a farinha integral. Depois. Aí vem o açúcar. Aí vem a gordura vegetal. Aí aqui vem o morango desidratado, que o outro não tem. Leite em pó integral. Farinha de centeio. E vem os fermentos químicos também. E mais um antioxidante diferente. Antioxidante, quando a gente fala de antioxidante nas comidas, gente, é uma coisa, é legal. Quando a gente fala às vezes em algumas comidas fitness, eles colocam antioxidantes também saudáveis, mas não necessariamente o antioxidante, quando você vê no rótulo, ele é um antioxidante para o seu corpo. Ele é um antioxidante para a comida não oxidar na presença de oxigênio, entendeu? Então, isso aí é uma diferença que eu nunca acho que nem expliquei isso para ninguém. O antioxidante que vem nessas embalagens, principalmente de produtos de larga escala, é isso. Tá? Não é para o seu corpo, ele é um antioxidante para o alimento não oxidar. Vamos para a Coca-Cola agora. Desculpem, não fechei aqui o raciocínio. Então, gente, é integral, é fit. Gente, fit é um nome que a indústria alimentar usa para vender mais. Entende? Porque assim, tem que se adaptar. Pensa tanto de dinheiro, a gente come todo dia, é muito dinheiro que rola. É igual a indústria farmacêutica. Para mim, a indústria farmacêutica e a indústria alimentar, elas são associadas. Porque mais de 80% das doenças, das causas de morte, vem devido ao alimento e medicação. Come errado, caga tudo, aí começa a tomar um remédio, é um remédio para pressão, um remédio para glicose, um remédio para tireoide, que desregulou por conta de disruptores endócrinos, e a pessoa tá toda cagada. É por isso que, assim, eu venho aqui na internet e sempre falo coisas, e agora o projeto é dar informação de mais valor. Não dá pra ser assim, a gente tem que transformar o mundo, sabe? E cada um tem dentro de si o poder de transformar o mundo um pouquinho. Então, não é muito legal você trocar Nesfit por bono por Nesfit por bono, é mais ou menos a mesma coisa. Vamos comparar aqui as informações nutricionais. 30 gramas do bono tem 141 calorias para 130 gramas do Nesfit. O carboidrato dele, 21 gramas para 19. E aí, geralmente, os carboidratos aqui, eles são mais os açúcares e no caso, as farinhas. Então, a gente não é aquele carboidrato que a gente quer. Qual carboidrato que a gente quer? A gente quer carboidrato selvagem, a gente quer vegetais, a gente quer... É mito, bolachinha Nesfit não é saudável, pit stop e qualquer bolachinha não é saudável, ele é um ultraprocessado. E eu não recomendo. Agora vamos para a Coca Zero. Doutora, não toma refrigerante, não. Não tomo refrigerante. Me conta da sua rotina. Não tomo refrigerante. Aí depois vai lá e fala, não, mas Coca Zero eu tomo. Água tônica eu tomo. Água tônica também é refrigerante, tá? Eu também tomo água tônica no gin, vou contar pra vocês, mas é refrigerante. Então lembra da consciência? Tome sabendo o que você tá tomando. Às vezes eu acho que vale a pena. Mas eu sei que não é uma coisa do bem, tá? Então vamos lá. Olha a diferença da Coca. A Coca eu adoro falar de... A Coca tradicional tem muito menos ingredientes do que a Coca Zero. A Coca Zero, para ela ficar palatável, é uma confusão muito grande. Então, ela tem o corante caramelo, que tem nas duas, senão mais pra gente vai falar do corante. Ácido lanche, ácido fólico, esse até que vai. O edulcorante ciclamato, esulfame, potássio, aspartame, benzoato de sódio, regulador de acidez. E tá faltando a fenilanina, que não tá aqui, mas tem fenilanina também. Então, o que acontece? Essas substâncias, elas são chamadas de disruptores endócrinos. Disruptores endócrinos, o que é isso? Disruptores endócrinos são substâncias que no nosso organismo, o nosso organismo ele entende ele como um neuroreceptor ou como um hormônio. São substâncias químicas que vêm impostorando
substâncias. Vamos supor que eu tenho aqui Aqui eu tenho um neurônio. E aqui eu tenho outro neurônio. E aí, aqui seria para vir nesse meiozinho, seria para vir um hormônio e se conectar e fazer esse hormônio funcionar. Às vezes, quando a gente fica consumindo essas coisas, essas substâncias, eles vão para o nosso organismo e em vez do hormônio vir, o que prega aqui no meio são essas substâncias, entendeu? Então, uma máscara. Né? Então, tipo assim, aqui no meio, para fazer essa conexão, era para ser um hormônio. E aí, o que acontece? Vem a parada e que a gente consumiu quimicamente, bem nada a ver, e prega aqui, entendeu? E aí, então, não é legal. Vários. Eu lancei essa semana um livro de dieta detox, onde eu falo muito disso. E a distribuição dele, a primeira distribuição desse livro vai ser gratuita. Então, você pode baixar ela. Eu vou deixar, se não tiver postado hoje, na hora que eu terminar a live eu vou postar. Certo? E é só esse mês, certo? Então, tem muito produto químico, não vale a pena. Aí, você tá falando, então, Ari, pra tomar a Coca tradicional? Não, a Coca zero, pelo menos ela é zero, ela não tem açúcar. E a Coca tradicional tem açúcar. Então, bom é tomar nenhuma das duas, porque uma é cheia de açúcar e a outra é cheia de produto químico. Mas a que é cheia de açúcar também tem produto. Então, o ideal é não tomar. O corante de caramelo, ele é feito a partir de uma mistura com os elementos químicos de amônia e sob grande pressão. O que acontece? Um estudo lá nos Estados Unidos mostrou que o corante de caramelo pode causar câncer no pulmão, câncer no fígado, câncer na tireoide e leucemia. Nossa, que ruim. Vários outros podem causar tudo isso. Gente, o mais chocante não tá aqui. O mais, assim, a informação mais paia eu deixei pro final. Então, assistam até o final que eu vou falar sobre, assim, umas coisas que vocês talvez nem imaginam. Então, assim, é só o corante de caramelo que causa isso? Não. Por que ele causa? Porque ele entra como um disruptor endócrino. E aí ele vai lá, em vez do hormônio funcionar na célula certinho, igual ele tinha que funcionar, vai lá e entra o corante de caramelo. E aí causa uma desordem. E aí a célula começa a se mutar, porque ela não recebeu o que ela tinha que receber e ela tem que fazer uma adaptação. E nessa adaptação, o que é? O câncer é uma quantidade de células que crescem. Então, vários outros produtos. Por isso que a gente fala não consumos processados, não é? Quando a gente fala, lembra que eu falei lá no início, que quando eu vejo as pessoas comendo errado, e entende por que é errado? Porque não é legal você fazer isso. É como se ela estivesse usando uma droga. Você tá vendo uma pessoa que você gosta fazendo uma coisa que prejudica ela, você vai deixar. Não pode tirar da boca dela, mas você pode orientar, certo? Então, por isso que eu falei, chamem as pessoas que vocês amam pra ver, porque é importante. Ainda tem vários outros pra exemplificar pra você. Outra coisa que o pessoal fala assim, não nutre. Como uma barrinha de cereal. Barrinha de cereal. As mães vão e lançam barrinha de cereal nos meninos, porque é prático. Gente, não tô falando mal, não tô criticando. Eu tô exemplificando, eu tô falando o que costumeiramente vocês fazem. E tá errado? Não é você que tá errado, sabe? Não é você que tá errado porque você comeu isso achando que tava saudável. Eu não tava errada quando eu comi. E já comi nesse fit e essa barrinha aí pra caramba. Ia nas lojas americanas e comprava no atacadão. Então, você tá errado? Não é, você não tá errado. Você é vítima do sistema. Entende? Você é vítima da indústria. E a indústria é forte pra caramba, a indústria tem muito dinheiro e ela põe muito dinheiro em mídia e marketing e a internet confunde a gente e às vezes elas até lançam estudos, sabe, totalmente controlados pra parecer umas coisas muito loucas. Então, não entenda isso como uma crítica. Isso é você assumir a sua dívida. E aí vem a importância de um profissional como você pra te ensinar tantas outras coisas, né, gente? Porque isso é um pedacinho, assim, que você precisa saber. Então, tanto de ingrediente que tem aqui nessa barrinha que a pessoa vai e come e fala assim pra mim depois. Nossa, dá 5 minutos eu tô com fome de novo. Tá com fome de novo. Então, aqui a gente tem o xarope de glicose. Já começa o primeiro ingrediente, xarope de glicose. Mas o que significa, então, o primeiro ingrediente ser xarope de glicose? Que o que ele é feito, a base dele é xarope de glicose. A base do pão não é farinha de trigo? A base dele é xarope de glicose. E depois vem os cereais. 35%, olha que louco. Não é barrinha de cereal? Então, a maior percentual dele tinha que ser cereais. Mas aqui, na embalagem mesmo, diz que 35% dessa barrinha é cereal. Ou seja, né? 35% é cereal, 16% é açúcar. Desse açúcar, né? Não, 16% é chocolate. O resto basicamente é açúcar e coisas que não prestam.
certo? Então, também não caia na onda de encher a bolsa de barrinha de cereal, que isso tá por fora. O que é que eu vou ter na bolsa, então, Ari? Castanhas, frutas, carne, sabe? Leva frango. Aí, às vezes, quando o paciente está chegando, ou o aluno está chegando, ele fala assim, nossa, mas eu vou levar frango. Mas depois você vai ver que você se ama tanto. E aqui eu trouxe para vocês também os nomes que a indústria usa para vocês saberem o que é açúcar. Porque nem sempre vem só o açúcar. O açúcar ele tem vários formatos, né? Então, pode ser sacarose, frutose, maltodextrina. A lactose é um açúcar quando ela é adicionada, né? Dextrose. A lactose é um açúcar sempre. Às vezes ela é adicionada como só para adoçar. Dextrose, xarope de milho, xarope de malte. Tudo que for xarope é açúcar. O açúcar invertido, que ele é um açúcar pior ainda. Eles pegam a cadeia dele e mudam para que ele não cristalize, certo? Glucose de milho, néctar, extrato de malte e maltose. E tem outros nomes também. E agora, eu acho que a pior parte de todas, para mim, na vida, começa a vir nos realçadores de sabor. E, gente, essa também eu vou falar pra vocês. Vocês conhecem alguém que usa muito caldo quinó, que usa muito sazon e come muitas besteiras, principalmente salgadas? Pode mandar esse pedacinho da live, tá chegando no final, mas pode mandar porque essa parte é a pior. O glutamato monossódico, ele é um realçador de sabor. É utilizado na carne instantânea, bolachas e muito em tempero pronto. E aí a gente fala, mas tem glutamato monossódico. E a pessoa fala, mas o glutamato monossódico, o que ele acontece no nosso organismo? Ele vai lá, ele é igualzinho àquele, ele é um disruptor endócrino poderosíssimo, ou seja, ele é muito mal, ele é uma droguinha, certo? Então ele vai lá no meio lembra das fendas sinápticas e entra como se fosse como se fosse um impostor de algum neurotransmissor ou de algum hormônio. E aí, no caso, esse entra como se fosse um neurotransmissor, que pode causar agitação extrema e elevação do estresse. A começar, enche a criança de tranqueira e depois não entende por que a criança não consegue prestar atenção, é muito agitada, entende? Aquela que não para nunca, tem tudo a ver. Elevação do estresse, aí pensa, gente, vamos refletir um pouquinho. A gente vive numa vida muito louca, muito acelerada, e aí as pessoas que descontam isso na comida e geralmente querem comer coisas gostosas. Isso é um realçador de sabor, inclusive para que você ficar comendo mais, ele vicia também. Sabe, você come e fala assim, nossa, não consigo parar de comer isso aqui. Nossa, isso aqui é gostoso, quero comer mais um pouco. Tipo, você está comendo um salgadinho, uma batata, Ruffles. Nossa, não consigo nem falar o nome de tão salgado, mas imagina que você está comendo um Ruffles. E você fala assim, nossa, não consigo parar de comer. Ou Pringles. Por quê? Porque eles têm agentes que fazem isso na sua língua para você realmente desejar mais. E a característica do glutamato monossódico estimula o apetite. Ele tem que ser evitado por asmáticos e a maioria das pessoas não sabem disso. Em pessoas sensíveis pode causar a síndrome do restaurante chinês, isso que eu não sabia, que eu descobri hoje. A síndrome do restaurante chinês, que é caracterizada por dores de cabeça, congestão facial, sensação de queimaduras. E obviamente é desaconselhado para bebês e crianças. Mas tem grande chance da gente ler alguma papinha aí e ter glutamato monossódico na papinha. Pra fazer a criança comer e a mãe falar assim, nossa, vou comprar de tal marca porque o meu filho só come dessa aqui, das outras ele não aceita. Ele já tá viciando não, vou contar primeiro isso. Tá, foi. Aí, o inosinato disódico. Agora eu vou mostrar pra vocês, mas isso tudo tem tempero pronto. Ele causa dores de cabeça, enxaqueca, espasmos musculares, alergia, anafilaxia, convulsões, depressão e irregularidades cardíacas. Todo dia eu ponho caldo quinó no meu feijão. Cara, você tá tomando uma dose de doença todos os dias. Não faça isso. Não compre para a sua casa. Certo? E isso aqui são coisas que eu não gosto de comer nem de vez em quando. Eu prefiro deixar a minha parte de tranqueira para eu consumir com álcool. Nossa, nutri-alcoólatra. Não é. Eu prefiro, lembra do que eu falei assim, ter consciência do que a gente tá fazendo com a gente mesmo? Se for pra fazer mal pra mim, eu prefiro o álcool. E o álcool faz muito menos mal do que isso. E aí eu tomo 2 drinks no final de semana, 3, entendeu? Muito melhor, fica a dica. Então, assim, a gente vai fazer o rastreamento metabólico do aluno, do paciente, e ele tá todo ferrado, cara. E aí, pelas coisas, o rastreamento, a própria pessoa, o paciente, o aluno responde, e aí dá uma pontuação. E aí, pela pontuação, a gente vê o que tá acontecendo de ruim no corpo dele.
E aí, o que acontece? Pegando um gancho de uma coisa que eu adoro falar. Você vai lá e tá consumindo aquelas comidas todas, né? Ruim pra caramba. Tá estressado, tá agitado. Aí vem aqui, tá meio depressivo, tá com dor de cabeça. O que você vai fazer? Você vai alimentar a indústria farmacêutica, vai tomar remédio pra dor de cabeça, vai tomar antidepressivo e vai continuar comendo a doença. Entendeu? Então não façam isso. E esse outro guanilato disódico, ele é um estimulante de apetite. Ele é um estimulante. Esse aqui, o inosinato, ele também é estimulante do apetite. E os dois, eu esqueci de colocar, mas os dois se transformam em ácido úrico no organismo. Então, quem tem gota, por exemplo, tô fazendo tudo certo, mas não controla a gota, mas tá lá chuchando nos conservantes, tá? Nos realçadores de sabor, nessas comidas prontas. Então, ficou claro que é muito importante vocês não comerem isso? É muito além de emagrecimento, gente. E aqui eu trouxe para vocês de exemplo algumas... Aí que eu coloquei, contar a minha história com a torrada Balduco. Gente, esses tempos para trás, eu consumi a torradinha Balduco. Tá, vou contar aqui, vou até mudar. Eu consumi uma torradinha Balduco. Antigamente eu gostava muito de torradinha Balduco. Era assim... Nossa, eu adorava. Porque é crocante, porque eu comprava integral e achava que estava tudo certo. E só que eu não como essas coisas. Meu corpo, ele é um corpo totalmente desintoxicado, do bem, zen, não como essas coisas. Então eu sinto muito esses produtos químicos no meu organismo. E você também, a partir do momento que começar a se alimentar correto e fizer isso diariamente por um período, você também vai conseguir sentir essa diferença. E eu comi e deu umas 3 horas, eu comecei a passar mal. Mas eu comecei a passar mal real, eu fiquei com dor de cabeça, e aí eu comecei a ficar esquecendo o que eu tava falando, meio dislexa. Eu tinha paciente no dia, e eu atendi o paciente super mal, e eu falei, meu Deus, o que foi? E o glúten dessa torrada pode causar isso também? Sim, rápido assim, só um pouco? Pode, gente. O povo fala assim, não, mas só 20 gramas de açúcar não vai fazer mal. Você toma 20 gramas de dipirona? Você não toma, você toma 500 miligramas. 500 miligramas é suficiente para o seu organismo reconhecer a substância e fazer efeito nela, entendeu? O que o açúcar é? É uma substância química. Então, acorda, faz diferença sim. Glutamato monossódico é só um caldo de quinó. Faz diferença sim. Se não fizesse diferença, estava todo mundo saudável. E pelo contrário, todo mundo regado. E eu passei muito mal. E eu queria contar isso pra vocês, porque foi nítido tanto que foi a torradinha. E não passou de um dia pro outro. Aliás, não passou num dia, passou no... E aí aqui eu coloquei o Sazon. Então, glutamato monossódico, tá vendo? Os 3 últimos, glutamato monossódico, inosinato e o outro. Esse nome esquisito, né? Fica meio chato a gente ficar repetindo. Mas né? Produtos químicos. E aqui o sal marinho, eu falei um pouquinho do sal mais cedo. O sal, gente, não precisa ficar com tanto medo dele. Coloquei aqui as funções dele. Transporte de cargas elétricas, positivas e negativas no nosso organismo. Nossa pressão osmótica, que é a nossa pressão mesmo. O equilíbrio entre ácido básico. Regulação de fluidos intra e extracelulares. Ou seja, tanto para eu não inchar quanto para eu ficar inchado, ele tá lá. Porque sal de menos também incha. E atuação na pressão sanguínea, certo? E o bom funcionamento do sistema nervoso e muscular. Sem sal, a gente não consegue fazer contração. Ou seja, para fazer musculação bem feita, não precisa fazer contração, certo? Aqui eu coloquei o miojo. Então, não vou parar de ler já os nomes todos, porque fica chato. Mas olha aqui os realçadores de sabor. O glutamato monossódico, o inosinato e o guanilato. Então, vamos lembrar, gente. Além de causar um monte de coisas ruins, tem mais algum? Esse também vai os 3, mais o corante de caramelo. Esse também, monossódico, guanato, vai os 3. Esse aqui não vai os 3. O glutamato monossódico tem mais dele porque ele é sintético, então ele é mais barato. Então vamos colocar aqui salgadinhos, batata com carne, miojo e tal. O que é que eles podem causar pra gente? Dores de cabeça, enxaqueca, espasmos musculares, alergias, convulsões, depressão, irregularidades cardíacas. Ambos aumentam o apetite para você comer mais. Eles têm partículas que viciam. Eles aumentam o estresse, te deixam extremamente... Tem que ser evitado por asmáticos e ainda pode dar a síndrome do restaurante chinês, certo? Ou seja, você vai comer isso. Agora, o povo fala, deixa de ser nutricionista um pouco. Não tem como deixar de ser nutricionista com as pessoas que a gente ama. A gente tem que ensinar eles a fazer direito, né? E uma hora entra na cabecinha. E aqui, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho de corantes, passando bem rápido. São os principais corantes que a gente vê nesses produtos, né, alimentares. Então vamos lá para as balinhas. O amarelo crepúsculo. Tertrazina não tá aqui. Tá aqui, tertrazina. É muito alérgico. Os corantes causam muita alergia.
Então, pode causar alergia produzindo urticárias, angioedemas e problemas gástricos devido ao corante. E aí ainda tem o açúcar, ainda tem o estabilizante, ainda tem o regulador de... Gente, não come, não dá balinha para criança, não come, né? É usado em balas, coberturas, xaropes, latinhos e gomas de mascar. O azul brilhante em lactínios, cereais, queijos, recheio... Que, gente, às vezes também não dá pra gente fugir. Os queijos, não são todos os queijos que são saudáveis, tá? Podem causar hiperatividade em crianças. Vamos ler de novo. Esse corante azul brilhante, que ele é muito comum em laticínios, balas, cereais, queijos, recheios, gelatinas, licores e refrescos. Podem causar hiperatividade em crianças, eczema e asma, certo? Tartrazina é o mais comum de ver alergia, pelo menos no meu atendimento, na minha prática clínica, é o mais comum. E pessoas que são sensíveis a aspirinas e asmáticos também têm alergia à tartrazina. E cada pessoa tem uma reação. Também lactíneos, produtos de cereais, frutas e iogurtes. O vermelho. Também, eu vou falar no que ele é aplicado, não, né, gente? Ele é aplicado em tudo que tem as cores que vocês estão vendo. O consumo em excesso dessa substância pode causar hipertireoidismo. E lembra, não tem só corante. Você não pega o corante e põe na língua. Você pega o corante junto com realçadores de sabor, junto com aquela tranqueira toda que eu já li. Então, o que acontece? Você vai ficar doente. Então, não é uma opção fazer a base da alimentação ser vegetais. Você vai ficar doente. Entende? Você tá ingerindo drogas que fazem isso. Entendeu? Ah, droga, tô comparando com maconha? Não tô comparando com maconha. Estou comparando com fármacos. Fármacos são drogas, são produtos químicos. É como se você estivesse tomando comprimidinhos. Só que tem os comprimidinhos que fazem bem e tem os comprimidinhos que fazem mal. Comprimidinhos que fazem bem, isso que eu passo. As fórmulas são comprimidinhos que fazem bem, são compostos bioativos, certo? Agora, talvez vai cair essa live. Os comprimidinhos que fazem mal. Aqueles comprimidos, você já leu? Pega um remédio que você tem na sua casa, com a bula dele. Qualquer um. Vai ter um monte de efeito colateral. Mas é um monte. Entendeu? Porque eles vêm para tampar um buraco e abrem outro buraco. Depois você vai lá e toma outro remédio para tampar aquele buraco. E aí você, quando você vê, tá tomando... E se você estiver comendo errado, aí você tá, entendeu? Tomando um remédio para adoecer e um remédio para melhorar e outro remédio. É um ciclo horrível. Por isso que eu sou nutri, pra gente poder levar clareza para as pessoas. Gente, quando eu falo isso, vocês não têm noção do tanto que eu sou indignada com a indústria alimentar, com tudo isso, com essa doença. Porque as pessoas sabem, entende? A indústria sabe que você pode ficar com hipertireoidismo, ela sabe que as crianças estão nascendo com TDAH, ela sabe que está desenvolvendo déficit de atenção, ela sabe que as crianças estão cada vez mais agressivas. E o que elas fazem? Coloca mais negócio para aumentar o apetite e deixar viciado. Então, assim, certo? É claro que tem produtos do bem, tem. Mas hoje os do bem são todos que não tiver esse aqui que a gente está falando, né? Bora lá. O azul... Eu fico muito brava, vocês perceberam, né? Esse corante azul de gomas de mascar pode causar náuseas, vômitos, hipertensão e ocasionalmente alergias com prurido e problemas respiratórios. Mesma coisa, gente. Ele impostora o nosso organismo como se fossem coisas normais, como se fossem os nossos hormônios. E não são. E aí faz uma bagunça, desequilibra tudo, entendeu? O outro vermelho. Anemia. Aumento da incidência de doença renal. Não aguenta, entendeu? O corpo não aguenta. O amaranto. Olha só, foi comprovada a toxicidade em animais de laboratório e por isso foi proibida a venda em vários países. É a informação que a gente tem nesse aqui. E o vermelho 40, hiperatividade em crianças, eczema e dificuldades respiratórias. Certo, gente? Vamos evitar então, né?